Você já parou para pensar por que em determinados momentos da sua vida, quando está sozinho, a sua mente se torna mais clara, seus objetivos ficam mais definidos e o peso da sociedade parece desaparecer? Existe um motivo profundo para isso e não é apenas uma questão de preferência pessoal. É uma lei psicológica, observada por grandes pensadores como Carl Jung e confirmada pela ciência moderna. O homem que aprende a estar só se torna inevitavelmente mais forte. Vivemos em uma era em que a solidão é vista como um fracasso. A mídia, a cultura popular e até mesmo a pressão social tentam convencer você de que, se não estiver em um relacionamento, existe algo errado na sua vida. Mas essa é uma mentira que foi repetida tantas vezes que muitos a aceitam sem questionar. O que não dizem é que, para o homem, a solidão pode ser a forja onde o caráter, a disciplina e o poder verdadeiro são construídos. Carl Jung dizia que o homem precisa enfrentar a sua própria sombra para alcançar individuação, que é o processo de se tornar completo. E esse enfrentamento raramente acontece em meio a distrações, relacionamentos tóxicos ou quando estamos aprisionados em papéis sociais que nos afastam de quem realmente somos. Quando você está sozinho, as máscaras caem. Não existe plateia para a qual você precise atuar. É nesse silêncio que a sua verdadeira essência começa a emergir. E a ciência moderna confirma esse processo. Pesquisas em psicologia demonstram que períodos de solitude aumentam a clareza mental, reduzem a ansiedade e ampliam a criatividade. O cérebro, longe do ruído constante de estímulos externos, reorganiza suas conexões, cria novas sinapses e encontra soluções que antes pareciam invisíveis. O homem solteiro que abraça sua solidão não é um ser incompleto, mas alguém que está refinando suas próprias armas internas. Pense na história dos grandes líderes, filósofos e conquistadores. Quantos deles buscaram o isolamento antes de conquistar o mundo? Jesus passou 40 dias no deserto. Buda se retirou do palácio para meditar em solidão. Nietzsche escreveu suas obras mais poderosas em longos períodos de reclusão. E até Jung, ao formular sua psicologia profunda, mergulhou em fases de afastamento da sociedade para decifrar os abismos da mente humana. Não é coincidência, é lei universal. O homem que domina a si mesmo primeiro, domina o mundo depois. Mas aqui está a armadilha. A sociedade atual teme homens assim. Homens que não dependem da aprovação feminina, que não necessitam de validação social para se sentir completos. O solteiro consciente é um perigo porque ele não pode ser controlado pelo desejo, pela carência ou pela necessidade de status. Ele se torna livre para pensar, agir e construir sem pedir permissão. E é exatamente por isso que tantas forças ao seu redor tentam empurrá-lo para dentro de relacionamentos superficiais, distrações constantes e compromissos que esgotam sua energia vital. Quando você está solteiro de verdade, não apenas sem namorada, mas solteiro em essência, ou seja, sem precisar preencher o vazio com distrações, festas ou promessas passageiras, você começa a enxergar o jogo da vida de fora. Você vê como muitos homens trocam sua liberdade por um pouco de companhia, como perdem anos da sua vida tentando agradar alguém que muitas vezes não está disposta a caminhar lado a lado, mas apenas a consumir a energia, o tempo e a força de quem se entrega sem consciência. E é nesse ponto que a solitude se transforma em arma, porque o homem que abraça esse estado não se torna frio, mas lúcido. Ele entende que sua energia vital não é infinita, que cada hora desperdiçada tentando manter um relacionamento falido é uma hora que poderia ser usada para construir um império, para fortalecer o corpo, para lapidar a mente, para desenvolver sua espiritualidade. Carl Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é, e isso só acontece quando você se afasta do barulho. Estar solteiro, nesse sentido, não é abrir mão do amor, mas é recusar-se a viver um amor menor, vazio e sem propósito. É reservar-se para algo maior, enquanto constrói a si mesmo. É a disciplina de não aceitar qualquer companhia só para calar o medo da solidão. E é nesse silêncio, onde você só tem a si mesmo, que surge o confronto mais doloroso e mais transformador. O confronto com a sua sombra, com os traumas não resolvidos, com os medos que você esconde até de si mesmo. Muitos homens fogem desse encontro porque ele dói, mas aqueles que permanecem firmes descobrem que, ao atravessar esse vale escuro, encontram a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade não está em não ter correntes externas, está em não ter correntes internas.
O homem que se torna amigo de si mesmo, que consegue suportar suas próprias vozes, é inquebrável. Ele pode até escolher um relacionamento no futuro, mas o fará de um lugar de abundância, não de carência, de poder e não de fraqueza. E é isso que a maioria não entende. A solidão não é o oposto de amor, é o terreno onde o amor verdadeiro pode florescer. Primeiro o amor próprio, depois o amor que não aprisiona, mas soma. O silêncio da solidão pode parecer um inimigo para muitos, mas é justamente nesse espaço vazio, nesse território onde poucos ousam caminhar, que o homem encontra as maiores respostas sobre si mesmo. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. E é justamente essa introspecção, livre das amarras das expectativas externas, que torna o estado de estar solteiro uma poderosa ferramenta de libertação. Não se trata de pregar a fuga dos relacionamentos, mas sim de reconhecer que, sem antes conquistar a própria alma, o homem está condenado a viver sempre em função do desejo do outro, em vez de seguir o chamado da sua essência. O solteiro consciente não é aquele que foge da responsabilidade ou evita a intimidade, mas aquele que entende que precisa construir uma base sólida dentro de si. Sem essa estrutura, qualquer relação se torna um peso, um campo de projeções inconscientes. Jung chamava isso de a sombra, aspectos ocultos de nossa psique que preferimos ignorar, mas que inevitavelmente são despejados sobre quem está ao nosso lado. O homem que nunca se permitiu ficar só acaba prisioneiro dessa dinâmica. Projeta suas carências, suas inseguranças e até suas frustrações em sua parceira, acreditando que ela deve preencher o vazio que ele mesmo se recusa a enfrentar. Estar solteiro, nesse sentido, é uma espécie de rito de passagem. É o período em que o homem deixa de correr atrás de distrações e começa a encarar o espelho da própria mente. Ele percebe que a solidão não o enfraquece, ela o fortalece. É no silêncio de noites aparentemente vazias que ele aprende a dialogar com sua consciência, a questionar seus próprios vícios, a entender as máscaras que usava para ser aceito. Esse processo não é confortável, mas é necessário. Porque somente quando você consegue se sustentar sozinho é que terá condições reais de escolher, no futuro, uma relação que não seja movida pela necessidade, mas sim pela verdadeira afinidade. E é nesse ponto que a vida de um solteiro desperto se diferencia radicalmente da vida de alguém que simplesmente teme a solidão. O primeiro transforma o isolamento em poder. O segundo, no entanto, transforma a própria vida em uma corrida desesperada atrás de companhia, muitas vezes aceitando qualquer coisa que lhe ofereça uma falsa sensação de pertencimento. É por isso que tantos homens caem em relacionamentos que os consomem, que os diminuem, que os afastam de seus propósitos. Estavam tão assustados com a ideia de ficarem sozinhos que aceitaram acorrentar sua liberdade em troca de um afeto superficial. Jung também nos lembra que o inconsciente coletivo pressiona constantemente para que sigamos padrões. A sociedade idealiza a imagem do bem-sucedido como aquele que, além de conquistas materiais, exibe também um relacionamento estável, uma vida aparentemente perfeita. Mas o que poucos percebem é que esse padrão muitas vezes aprisiona. Quantos homens se casaram não porque estavam prontos, ou porque encontraram a parceira certa, mas apenas porque o relógio social os pressionava? Quantos sacrificaram seus sonhos em nome de um papel que não nasceu de seu coração, mas da imposição cultural? Estar solteiro nesse cenário é um ato de rebeldia silenciosa. É o grito de quem se recusa a aceitar uma vida moldada por expectativas externas. É a coragem de assumir que, enquanto o mundo corre para se encaixar em moldes pré-definidos, você escolheu construir o seu próprio molde, lapidar a sua própria essência, antes de se fundir a alguém. E isso exige maturidade, exige disciplina e exige autoconhecimento. A liberdade que surge da vida solteira não é apenas emocional, mas também prática e espiritual. Livre de distrações tóxicas, o homem pode focar em sua evolução. Ele descobre que tempo e energia são moedas valiosas, que podem ser investidas em projetos, em aprendizado, em fortalecimento físico, mental e até financeiro. Enquanto muitos perdem anos tentando sustentar relações que drenam suas forças, o homem que escolhe conscientemente estar só avança em silêncio, construindo a si mesmo como um templo sólido e inabalável. Esse é o paradoxo. Quem tem coragem de ficar só, no final, nunca está realmente só. Porque a solidão não é um vazio, é um espaço pleno de possibilidades.
É um campo fértil onde você planta a semente da sua verdadeira identidade. A cada dia, ao escolher não buscar desesperadamente a validação de outro, você rega essa semente com disciplina e propósito. E com o tempo, ela floresce em algo muito maior. A capacidade de viver sem precisar ser completado. A capacidade de compartilhar de forma verdadeira quando, e se você decidir, se unir a alguém. E é nesse ponto que muitos homens descobrem uma força interior que jamais imaginavam possuir. A vida de solteiro os treina para a independência, para o autodomínio e para a clareza de propósito. Eles entendem que o amor não é prisão, mas escolha consciente. E que o verdadeiro poder não está em se exibir acompanhado, mas sim em poder estar sozinho sem sentir-se incompleto. Essa é a essência da liberdade mental e espiritual. Viver sem medo da própria companhia. Ficar solteiro, para muitos, ainda é visto como um sinal de solidão ou de fracasso, mas essa interpretação é um produto de uma sociedade que alimenta ilusões e dependências emocionais. A realidade é outra. A solitude, quando compreendida e escolhida de forma consciente, é um campo fértil onde o homem pode desenvolver seus maiores poderes internos. Carl Jung dizia que o homem precisa encarar a sua própria sombra para se tornar inteiro, e a sombra se revela sobretudo quando o indivíduo não tem onde se esconder, quando não existe alguém para anestesiar seu vazio ou ocupar os espaços de silêncio que ele mesmo evita. A solidão voluntária é, portanto, o espaço sagrado onde o homem se vê nu diante de si mesmo, e é ali que começa a transformação. Quando você está solteiro e assume isso como uma decisão consciente, você retira a máscara que a sociedade tenta impor, a ideia de que só é completo quando está em um relacionamento. A ciência psicológica moderna confirma que pessoas que sabem viver bem sozinhas possuem maior equilíbrio emocional, menor dependência de validação externa e uma capacidade de resiliência muito superior. Isso significa que um homem que abraça a solitude consegue suportar as dores inevitáveis da vida sem se destruir, enquanto muitos, presos a vínculos frágeis, colapsam quando a relação termina. A liberdade de estar só não é apenas emocional, ela é estratégica. O homem solteiro possui controle total sobre seu tempo, sua energia e sua disciplina. Enquanto muitos desperdiçam anos em relacionamentos tóxicos, ele canaliza sua vitalidade para construir seu corpo, sua mente, sua carreira, seus projetos. Estudos de produtividade e sucesso apontam que indivíduos com menos distrações emocionais tendem a atingir níveis mais altos de desempenho, não porque o amor seja um obstáculo em si, mas porque a forma como a maioria o vive se transforma em prisão. Aquele que está solteiro por escolha tem a possibilidade de viver sem correntes e esse estado o torna mais poderoso do que a maioria jamais será. Mas aqui está o ponto crucial. A solidão não é para todos. Ela é dolorosa, árdua e exige coragem. O homem frágil busca companhia para fugir de si. O homem forte busca solitude para se confrontar. E nesse confronto ele se expande. Ele compreende que o caminho da individuação, conceito central em Jung, não é trilhado em meio ao ruído constante das expectativas sociais, mas no silêncio profundo de quem encara os próprios abismos. A individuação exige sacrifício, abandonar a necessidade infantil de ser cuidado e passar a ser o arquiteto da própria vida. O homem solteiro que entende isso se torna não apenas livre, mas indomável. Esse estado cria algo raro, o magnetismo. O homem que não precisa de ninguém é justamente aquele que todos querem por perto. O paradoxo é esse. Quando você se completa sozinho, o mundo tenta se aproximar de você. Mulheres percebem sua força silenciosa, homens sentem sua autoridade invisível e a sociedade, ainda que inconscientemente, reconhece que você carrega uma chama que poucos ousaram acender. A solidão o faz magnético porque ela o lapida em algo quase extinto, um ser humano inteiro. E aqui entra a chave que o público comum não quer ouvir. Ficar solteiro não é sobre rejeitar relacionamentos, mas sobre se tornar seletivo ao ponto de jamais negociar sua essência. Você deixa de aceitar o que é pequeno, deixa de se contentar com migalhas emocionais e passa a exigir padrões que estejam à altura do que você construiu em si mesmo. Isso transforma sua energia, seu olhar, sua postura. Você não implora por companhia, você escolhe. Você não se molda para agradar, você se molda para crescer, e isso é poder. Pense nos grandes homens da história, pensadores, líderes, conquistadores. Todos passaram por períodos de solidão radical. Eles entenderam que o mundo só poderia ser transformado depois que eles dominassem a si mesmos.
Ficar solteiro é um treinamento para isso. É o laboratório da disciplina, da mente e da alma. É o espaço onde você para de ser conduzido e passa a conduzir. É o útero da reinvenção, o lugar onde o velho morre e o novo nasce. Por isso, se hoje você sente a pressão para se encaixar, para provar algo a alguém, lembre-se que a sociedade deseja que você seja previsível, controlável e dependente. Ao escolher ficar só, você quebra esse ciclo. Você se torna um homem que não pode ser comprado com promessas vazias, que não se ajoelha diante de ilusões. Você desperta para uma liberdade que poucos terão coragem de buscar. E é justamente essa coragem que o tornará um farol no meio da escuridão. Então, ouça bem, não se trata de rejeitar o amor, mas de se construir primeiro. Se um dia decidir dividir sua vida com alguém, não será por necessidade, mas por escolha. Não será porque teme o vazio, mas porque já o enfrentou e venceu. Esse é o tipo de homem que inspira, que lidera e que não se curva diante das tempestades. O homem que abraça a solidão é aquele que caminha como rei, mesmo quando o mundo tenta reduzi-lo a servo. E eu digo a você, não fuja desse caminho. Se você está solteiro, transforme isso em sua forja. Use essa fase como campo de treinamento, como portal de poder. Não desperdice esse tempo tentando preencher o silêncio com distrações banais. O silêncio é sua arma, a solidão é sua mestra, e a liberdade é sua recompensa. A solidão escolhida não é uma prisão, mas um portal. O homem que decide permanecer solteiro, ao menos por uma fase significativa da vida, abre um espaço psíquico que seria impossível com o barulho constante da dependência emocional. Carl Jung descreveu que somente na solidão a alma encontra sua verdadeira voz, porque o ruído externo se cala e as imagens do inconsciente emergem. Muitos têm medo disso, porque estar sozinho significa confrontar fantasmas, desejos reprimidos, a sombra escondida, o caos interior. Mas é justamente nesse confronto que nasce a transformação. O homem que aceita a sua solidão voluntária está construindo poder, porque não precisa se agarrar a ninguém para se sentir completo. Ele compreende que amar não é sugar a energia do outro, mas compartilhar a abundância quando ela já existe em si. Agora pense, quantos relacionamentos você já viu fracassarem porque a pessoa entrou neles com vazio? Quantas vezes você mesmo buscou companhia para fugir de si e não para se encontrar em outro? Esse é o ciclo da mediocridade emocional. O homem que escolhe a solidão como disciplina quebra esse padrão. Ele deixa de buscar a mulher como fuga e passa a enxergá-la como escolha. Quando o homem domina o silêncio, domina também a qualidade das conexões que terá. E aqui está o segredo que os mais ricos, poderosos e influentes compreenderam. Antes de construir alianças, eles constroem muralhas internas. A neurociência moderna mostra que o cérebro precisa de períodos de solitude para organizar memórias, consolidar aprendizados e projetar estratégias para o futuro. Sem silêncio e reflexão, as ideias ficam fragmentadas, dispersas. É por isso que homens ocupados demais em manter relacionamentos que não acrescentam nada, perdem energia vital, tempo criativo e foco estratégico. Estar solteiro é, na verdade, um campo fértil para genialidade. Grandes líderes, pensadores e criadores usaram longos períodos de isolamento para acessar ideias que transformaram o mundo. Não se trata de negar o amor, mas de compreender que o verdadeiro poder nasce antes de qualquer compromisso, dentro da própria mente. E veja, há algo ainda mais profundo. O homem solteiro que se dedica a si mesmo criou uma aura, uma energia magnética, silenciosa, quase enigmática. Ele não corre atrás, ele não implora, ele não se perde tentando provar valor, ele se torna valor. E isso atrai inevitavelmente. Mulheres percebem, homens respeitam, a sociedade reconhece. A solidão escolhida não o torna invisível, mas paradoxalmente o torna ainda mais desejado, porque ele representa o que poucos têm: autossuficiência. Jung dizia que só quando paramos de fugir de nós mesmos é que descobrimos quem realmente somos. Esse é o coração da liberdade. Você não precisa mais da aprovação externa para existir. Mas cuidado, esse caminho não é para os fracos. A solidão consciente exige disciplina, exige propósito, exige visão clara do que se busca. O homem sem objetivo, quando fica sozinho, cai em vícios, distrações, pornografia, consumo desenfreado. Já o homem que tem clareza usa a mesma solidão como combustível para o crescimento.
Esse é o divisor de águas. Você pode ser apenas mais um solitário perdido, ou pode ser o guerreiro que transforma o silêncio em espada. O primeiro é escravo de seus instintos. O segundo é senhor de si mesmo. Agora reflita com seriedade. O que você está fazendo com sua solidão? Ela está te destruindo ou te fortalecendo? Essa resposta define o destino da sua vida. E então, chegamos ao ponto final dessa jornada. Até aqui, você já percebeu que a solidão não é um fardo, mas sim um território sagrado. Um espaço em que você, homem, deixa de viver como refém da expectativa alheia e começa a forjar a si mesmo como um criador do próprio destino. Carl Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Ficar solteiro é justamente isso, despertar. Enquanto muitos desperdiçam anos correndo atrás de validação, de relações superficiais e de distrações que sugam sua energia vital, você descobre que o verdadeiro poder não está em quem te acompanha, mas naquilo que você constrói sozinho. O silêncio da sua casa se torna laboratório de ideias. O tempo livre deixa de ser vazio e passa a ser combustível para o crescimento. Sua mente se fortalece, seu corpo se disciplina, sua alma se expande. A sociedade vai te pressionar, vai te chamar de frio, de estranho, de diferente. Mas lembre-se, todos aqueles que quebraram padrões, que alcançaram níveis de poder, de riqueza e de liberdade inalcançáveis para o homem comum, foram justamente os que aprenderam a usar a solidão como uma espada invisível. A solidão é o filtro que separa os homens que seguem a manada dos homens que constroem impérios. Quando você abraça essa jornada, você não está rejeitando o amor nem se fechando para o mundo. Pelo contrário, você está aprendendo a amar de forma mais madura, mais forte, mais consciente. Você está se tornando um homem completo, e somente um homem completo pode escolher compartilhar sua vida de maneira verdadeira. O solteiro consciente não foge de relações, ele apenas não se perde dentro delas. Por isso, se você chegou até aqui, não ignore este chamado. Você faz parte de uma minoria que desperta, que busca enxergar a vida com profundidade, que não se contenta em ser apenas mais um. O fato de você estar ouvindo estas palavras prova que existe algo dentro de você que clama por transformação. E agora, eu quero que você tome uma decisão. Se inscreva neste canal. Não por mim, mas por você mesmo. Porque aqui, a cada vídeo, nós vamos continuar desvendando verdades que a sociedade esconde, explorando a mente humana com a profundidade de Jung e trazendo a você armas psicológicas que poucos ousam carregar. Clique em inscrever-se, ative o sino e entre para essa irmandade de homens que não se deixam manipular pelo sistema. A solidão é o seu território de força. E quando você aprender a caminhar sozinho, perceberá que nunca mais será dominado. Este é apenas o começo da sua transformação. E agora é a sua vez. Escolha o silêncio, escolha a disciplina, escolha a força. E clique em inscrever-se para nunca mais caminhar sem propósito.